pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira gravação do podcast Founder to Founder. O meu nome é Shao, sou empreendedor e investidor anjo e aqui a cada episódio vamos trazer pessoas fantásticas que constroem negócios incríveis para contar um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, de uma forma descontraída e que no final do dia esse conteúdo possa ser uma fonte de inspiração para todos os empreendedores do Brasil. E hoje o nosso primeiro grande convidado é uma pessoa fantástica que eu tive o grande prazer de conhecer e que também topou ser o beta tester deste podcast. O nome dele é o Fernando Destro, fundador da IBBX. Destro, seja bem-vindo. Obrigado, Shao. Prazer enorme e me sinto honrado, né, de poder estar aqui na primeira edição, no primeiro episódio desse podcast que eu tenho certeza que vai ser incrível, que trata de fundador para fundador, né, para a gente contar um pouquinho tanto das vitórias, né, quanto também das derrotas que a gente tem no dia a dia e poder inspirar um pouco a galera que tá iniciando e também aprender muito aqui. Obrigado pelo convite, cara. Muito bom. Eu que agradeço aí o seu tempo, né? Que não é fácil. Eu sei que vida de empreendedor é sempre cheia, né? Cheia de desafios. Caramba. E para começar, vamos inverter um pouquinho. Antes de te perguntar quem que é o Fernando Destro, eu queria que você contasse primeiro o que é a IBBX. Puta, bacana, cara. Bom, a IBBX não é tão fácil explicar como uma empresa comum, né? De SaaS... ou de paz, mas a IBBX é uma Deep Tech Company, é uma empresa que trabalha com tecnologia profunda e basicamente o que a gente faz é entregar energia sem fio e conectividade de longo alcance e baixo custo para small devices, né? Sendo 3 áreas de atuação: dispositivos IoT, soluções IoT, dispositivos pessoais, dispositivos residenciais, tá? Então a IBBX ela criou uma tecnologia que colhe energia, é isso mesmo, colhe energia que está desperdiçada no meio ambiente, né, que está dispersa proveniente de motores, ar-condicionado, enfim, de tudo que tem um motor elétrico, né? E ela recicla essa energia para alimentar pequenos dispositivos e usa essa energia depois para poder conectar esses dispositivos também por onda de baixa frequência. Então, essa é a disrupção que a gente acabou conseguindo fazer e estamos aí trilhando um caminho de empresa de tecnologia, atendendo clientes, enfim, tudo que o empreendedor passa no dia a dia. Em resumo, Destro, assim, para os mais leigos, vocês capturam energia do ar. Perfeito. É isso. Exatamente. Captura energia do ar para alimentar pequenos dispositivos. Eu achei assim, quando conheci o teu negócio, achei uma ideia assim fantástica. Nem eu acreditei, cara, como é isso possível? Né? E até entrando nessa conversa de como surgiu essa ideia assim, de capturar energia do ar até você, de fato, construir a IBBX. Perfeito, cara. Bom, vou ter que voltar um pouco, né? Eu nasci no interior de São Paulo, né? No sítio, com cavalo, boi, passarinho, né? Viola não tem nada a ver com tecnologia, com eletromagnetismo, mas desde pequeno, cara, sempre gostei de eletromagnetismo, sempre gostei de rádio, de pilha, dessas coisas, desmontava lá, tal. Tem umas histórias bem bacanas sobre isso. E aí eu passei em física na Unicamp e quando eu iniciei o curso, eu achei que o curso era muito voltado para pedagogia, para o ensino. Não quis fazer o curso, né? Só tive o início ali, fui fazer engenharia na Escola de Engenharia de Piracicaba e basicamente eu comecei a trabalhar com engenharia na indústria, né? Então, dentro de uma empresa que construía indústrias, fábricas, turnkey, né? Desde a parte civil até a parte de automação. Quando a gente ia montar os projetos de automação, né, dentro das indústrias, a gente tinha muito problema de ruído harmônico, ruídos eletromagnéticos, né? E como eu gostava do tema, eu comecei a ver o que é esse ruído, né? De onde vem esse ruído? Por que esse ruído existe, né? Comecei a tentar medir, né, esses ruídos eletromagnéticos e comecei a ver que era até difícil de medir esses ruídos eletromagnéticos, porque não se tinha instrumentos que trabalhavam naquela região que é chamada de região reativa do campo eletromagnético, né? Então, para quem é leigo, para quem não conhece, praticamente é uma região. A gente utiliza ondas de alta frequência hoje. Isso funciona muito bem, porque a curtas distâncias elas já estão reguladas, né? Regulares. E a onda de baixa frequência não é assim que ela funciona. Então, comecei a estudar aquilo, comecei a estudar.
desenvolvi uma equação completamente nova no meio, não existia essa equação até então. Essa equação foi publicada no Simpósio Internacional de Eletromagnetismo Aplicado, no I3E, em 2021, agosto de 2021. E a partir dali, né, com esses conceitos, a equação, falou, puta, é possível, sim. Se é possível calcular, é possível medir. Se é possível medir, é possível capturar essa energia para fazer alguma coisa. E veja, é uma energia que já existe, que está ali perdida e que a gente poderia usar para outra coisa. Foi assim que surgiu a ideia e de lá para cá, enfim, a gente vai conversar ao longo do bate-papo aí. Mas a ideia foi legal. Mas assim, até então, tudo era uma ideia. Tudo era uma ideia. Tudo era uma tese. Uma tese. E até onde eu entendo, as pessoas que, principalmente que trabalham nessa área de pesquisa, né, P&D, muitas das ideias, nem todas, elas são de fato testadas ou transformadas em algo concreto. Com certeza. Como que você depois transformou essas ideias e foi, por exemplo, criar algum dispositivo para validá-la, para testar esse algoritmo, essa equação, e ver se funcionava? Pô, bacana. Essa é a parte legal, né, da história. Então, veja, nessa época que eu tinha fechado a teoria, né? Primeiro veio a teoria, né? Todo esse, como você falou, né? Um monte de conceitos, né? Eu estava trabalhando como prestador de serviços dentro do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Saint-Gobain. E lá eu conheci o William Aloisi, que é um co-founder, né? Ele foi um dos caras, um dos principais mentes que me ajudou a construir a IBBX, né? O que ela é hoje. O William é arquiteto de formação e olha que loucura. Quando eu fui apresentar para ele, né? Eu já estava saco cheio, já não queria mais aquele mundo de fábrica, de indústria. Queria tirar aquele negócio do papel e a gente pegou muita afinidade. Fomos tomar um café, eu mostrei toda aquela teoria para ele, foi a primeira pessoa que eu mostrei, né, tal. E ele falou, entendeu tudo, né? E, como que você entendeu tudo? Ele tinha feito cadeira de física na USP, quando ele trabalhou na Marinha. Então, ele era um arquiteto, mas que, entendia de física, porque ele fez... Formação de físico. Formação de física, porque ele trabalhou no submarino nuclear, no projeto submarino nuclear. Legal. Na Marinha. E aí o William me trouxe várias ideias. Imagina isso aqui aplicado em sensores, imagina isso aqui. Então, quer dizer, aquela teoria já começou a aparecer aplicações para aquilo, né? Então se a gente conseguir tirar isso do papel, funciona. E aí, cara, o que a gente ia fazer? Como todo bom empreendedor, não tem o que se fazer, precisa de dinheiro, né? Então, o William estava com 19 anos de casa, ele foi empreender, ele comprou umas pousadas em Campos do Jordão para empreender lá, né? E eu fiquei com a missão aqui, ele tinha uma grana, eu tinha um terreno e um apartamento na época, né? E aí a história é bem engraçada, porque eu chego ali pra minha, na época, noiva, né, Mariana, hoje é esposa, a gente tem até uma filhinha já, mas na época noiva, eu falo, vou vender o apartamento nosso, né? Vamos vender o apartamento. Mas fazer o quê? Não, eu vou investir numa empresa nova. Mas o que faz? Vamos tirar a energia do ar. Então imagina a reação dela. A felicidade dela, né? Que ficou. Bom, não contei tão nos detalhes, né? Porque senão eu não teria deixado, mas, enfim, vendi lá o apartamento que eu tinha, o William colocou uma grana que ele tinha, cara, e alugamos literalmente uma garagem em Capivari. Fala que a boa empresa de tecnologia nasce na garagem, né? HP, Apple e tal, mas uma garagem, tal, lá. E o que a gente fez? A gente contratou um técnico, que é bem bacana a história também, vou contar a história do Cazuza, legal, que é um dos técnicos. E, cara, mas na época a gente contratou um técnico do IPT, né? O Jorge, ele tinha 5 anos de IPT e ficava eu e o Jorge nesse galpão aí, nessa garagem, ali com uma bancada, um osciloscópio, uns equipamentos que a gente comprou usado e tal, tentando tirar aquela equação do papel, né? Como que esse negócio que é um monte de número vai se transformar em alguma coisa? Ah, beleza, só que, cara, eu e o Jorge, eu nunca fui de bancada, né? Eu nunca fui um técnico de bancada, eu sempre fui um teórico, né? Então a gente tentava e, cara, não dava certo. E ali tentando. Bom, aí um belo dia, um sábado, a gente ali, brigando dali, imagina aquele Frankenstein cheio de fio, cheio de antena, cena de filme mesmo, Era o laboratório do professor Pardal. Do professor Pardal, exatamente. Laboratório do professor Pardal, aquele monte de fio, aquele monte de coisa. Aí, cara, o Jorge falou, cara, é o seguinte, a gente precisa de um capacitor variável. Um botão de rádio. Imagina um botão de rádio antigo, um capacitor variável. Aí, onde a gente vai achar isso tal? Fomos numa eletrônica em Capivari.
que é a cidadezinha ali que a gente começou e tem a série da BBX até hoje. E aí na eletrônica o cara só mexia com coisa digital, né? TV digital. Ele falou, cara, vai o seguinte, ó, tem um bairro aqui, vai numa casa que tem um senhor lá, o Cazuza, ele tem lá esse capacitor variável. Pô, beleza. Pô, 11 horas da manhã ali, sabadão, pá, chegamos na frente da casa do Cazuza, saiu um cara ali, puta, um stick ali e tal, um shortinho, porra, um senhor ali fantástico. E, cara, eu falei, cara, será que esse cara vai ter, né, um capacitor? Né, tá. A hora que a gente entrou no fundo da casa, uma casa bem humilde, bem simples mesmo. A hora que a gente entrou no fundo da casa desse cara, cara, uma enciclopédia viva da eletrônica, cara. O cara tinha pilhas e pilhas de livros, puta, de matemática, física, eletrônica, inglês, alemão, russo, tudo que você imaginasse. Comecei a conversar de física com o cara começou, puta, vomitar ali física, pá. E detalhe, tá? Assim, depois até se não puder falar isso, depois corta, mas o cara não tinha nenhum dente na boca, nenhum dente, impressionante. O cara ficou recluso ali na casa dele um tempão. Mas o cara é um gênio da eletrônica. Interessante. Não, foi um negócio surreal, né? E aí, a hora que o cara começou a conversar tudo aquilo comigo, eu falei, cara, puta, o Jorge achou a caixinha ali do lado, no meio daquela bagunça de capacitor. Falou, pô, Fernando, aqui ele tem o capacitor. Eu falei, pode jogar fora, a gente achou o cara que vai fazer, não precisa do capacitor mais, né? Achamos o cara que vai fazer. E na época me deu um estalo, eu cheguei pro Cazuza, falei, cara, quanto você ganha? Aí eu lembro na época, ele falou, puta, eu ganho R$1.000 por mês, arrumando rádio, mesa de som. É aquele tipo de cara que... Ele era o perfil do eletricista, o técnico eletrônico antigo. Antigo e que o pessoal aproveita. Porque imagina, o que ele fazia? Ele se especializou. Imagina aquelas mesas de som da Yamaha, essas mesas de som que a gente tem aqui, fantásticas. Pô, deu um pau numa mesa de som dessa aí, o que você vai não autorizar? Que ela fala, pô, precisa trocar o módulo. É um módulo, um negócio desse tamanho, né? Só que acontece o seguinte, cara, o módulo tem um monte de componente eletrônico lá dentro, que custam centavos. Capacitor, etc, resistor, transistor e tudo mais. Aí o que o Cazuza fazia? Pra trocar o módulo, 5 mil. Aí o cara vinha lá, aqueles caras que vivem de fazer show, pô, o cara não tem grana, Cazuza, pô, me ajuda, tal. O Cazuza abria, fazia check-in point com multímetro, achava, recortava o circuito, colocava lá, pô, tá quanto é, Cazuza? Ah, R$20. Então, nossa. Quer dizer, o cara tirava ali R$800 mil por mês. E eu falei, Cazuza, o negócio é o seguinte, cara, a gente consegue te pagar 10 vezes mais que isso, vem trabalhar com a gente. Ele, cara, puta, deixa eu pensar, mas o que vocês vão fazer, né? Eu falei, cara, nós vamos fazer um negócio muito louco e que, cara, nós vamos fazer. Eu tenho certeza que você consegue fazer. Cara, o Cazuza aceitou, topou. Em uma semana, que a gente tava tentando fazer há 3 meses, uma semana a gente tava na bancada ali, Cazuza mexeu, a gente deixava um LED, né? Pra sinalizar, né? Pra, pô, se tiver alguma energia vindo de algum lugar, acender. Pum, vai dar uma piscada, a gente deixava uma câmera e tal, até pra... Que às vezes a gente não ia ver a piscada, a gente passava o filme depois e conseguia ver. Nossa, que legal. Não, porque às vezes é muito rápido, né? Aí tava ali na bancada, de repente um dia, pum, acendeu o LED, todo mundo levou um susto, pô, cara, será que não estão, né? Fazendo uma pegadinha aqui, ver se não tinha bateria embaixo, não era nada. E aí a gente mudava o capacitor variável, aumentava, diminuía. Falou, cara, tá vindo de algum lugar. Colocamos o frequencímetro. Lembro até hoje, vinha da Rádio Cacique, 1550 kHz, uma rádio AM, que tem na cidade de Capivari, uma rádio muito antiga. E aí, cara, foi um negócio surreal, porque, pô, funcionava, né, cara? Funcionava o negócio. E aí a gente ligava o esmeril do lado, né? Então tava vindo da rádio, mas tinha o esmeril do lado, a gente ligava, aumentava a intensidade da luz. Quer dizer, a gente estava capturando energia do ar. Quer dizer, a teoria realmente funcionava, né? Uma quantidade pequena. Se transformou em realidade. Transformou em realidade, cara. Então, assim, esse foi o grande virada de chave ali da teoria para a prática que fez a gente acreditar, puta, Nossa, possível. História muito legal. E quanto tempo demorou entre vocês tirarem a ideia do papel e falar, vamos agora testar provar essa teoria? Quanto tempo mais ou menos? Porque aí no meio desse processo vocês encontraram Cazuza e construíram. Isso imagino que demorou o quê? Dias, semanas, meses? Sim, vamos lá. Então, são 3 fases. A BBX tem 3 fases muito bem definidas, né? Ela tem a fase do P&D teórico, que eu comecei... Aí foi sozinho, porque eu tinha medo. Quando eu tive a ideia e vi que era possível,
Foi no final de 2014, aproximadamente 2013, 2014 ali, mas que firmou mesmo no final de 2014. Então eu fiquei em 2014, vamos pegar aqui, 2015, 2016, 2017 foi quando eu com o William começamos a fazer. Então fiquei 3 anos só estudando a teoria. 3 anos só? Só teoria, só matemática. Só teoria. Porque eu trabalhava também, né, cara? Dupla jornada. Então eu chegava à noite, fazia, ficava 1 ou 2 meses sem fazer, porque, pô, o dia a dia vai te engolindo ali, né? Por isso que é muito importante, né? Pô, empreendedor, né? Focar. Porque, cara, você tá fazendo 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo, você vai demorar mais. E aí, foi da teoria. Aí, 2017 foi quando começamos a conversar com o William, começamos a desenvolver. Então, a gente teve essa fase, vamos lá, até o final, ali, até o meio de 2018. Foi essa fase teórica de ajuste, pô, vamos começar tal. E aí, depois de 2018, foi quando a gente definiu que a gente ia fazer o protótipo, ia ter uma empresa, ia começar a fazer o projeto. Aí, nós tivemos isso aí... vamos lá, foram 3 meses, 3 meses depois. Então, assim, fase de teoria foram 3 anos, fase da primeiro protótipo, né, P&D, 3 meses, e depois teve a fase de patentes e aprimoramento e tal, que demorou mais, isso é mais demorado, né? Isso é demorado e tal. Depende de órgãos. De órgãos e tudo mais, aí foi coisa de, assim, para depositar a patente foi mais uns 6 meses. Desenvolvimento de patentes. Então foram basicamente 4 a 5 anos, assim... Só de P&D. Só de P&D. Sem CNPJ. Caramba. Tinha nem CNPJ. Bom tempo, hein? Só P&D. E assim, como que é uma pessoa, né? O processo de patente no Brasil? Porque eu, assim, né, como um empreendedor também na área de software, todo mundo recomenda você depositar a patente e o código do software no INPI, etc. Mas assim, não é uma coisa tão importante, porque nós sabemos que no Brasil, pelo menos em questão de software, você não tem uma lei muito mais forte como existe nos Estados Unidos, outros lugares, que eles protegem melhor a propriedade intelectual. Então, esse processo de patente no Brasil, pelo menos para quem desenvolve software, imagino que boa parte das startups nem sonha, né? Nem coloca, nem deposita. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas o teu negócio, eu entendo que por ter muita pesquisa e desenvolvimento e até algoritmos ou tudo, métodos muito específicos, é o teu negócio. Então aquilo precisa ser protegido. Sim. E como que foi esse processo, assim, para vocês encontrar, depositar essas patentes? Assim, é um processo que vale a pena fazer no Brasil? Ou como o pessoal me dizia, vale a pena fazer mais fora do Brasil? Perfeito. Não, é muito diferente mesmo a concepção de software, né? Enfim, de hardware, né? E metodologia e realmente algo disruptivo de profundo, né? Então, isso aí... É muito diferente. Mas vou contar a experiência nossa, né? Que é a área de eletrônica e que a gente faz no dia a dia. Quando a gente viu que dava certo, né? Ou seja, a teoria se transformou numa prática, a primeira coisa que veio na cabeça, cara, a gente precisa patentear. Porque primeiro que o dinheiro já estava acabando, né? A gente investiu do bolso, inicialmente, acho que nesse primeiro R$1 milhão, né? Do bolso. Bastante. Bastante, né? Então, sem nada, sem anjos, sem nada, no bolso mesmo, founder mesmo, investindo. Então, o dinheiro já estava acabando, né? A gente precisava... Aí já estava eu ali full time, o Jorge e o Cazuza, né? Então, a gente já tinha ali 3 pessoas full time, fora um serviço outro que você tem de terceiro fazendo ali e tal. E aí, cara, a gente precisa de investidor, né? E aí, o investidor não vai investir num negócio deep tech sem a proteção do deep tech. Aquilo que você está falando, do negócio, né? Mesmo porque, sendo bem transparente, a gente nem sabia que negócio que aquilo ia dar. A gente só sabia que um dos negócios era proteger o IP, a propriedade intelectual do negócio. Então, a primeira coisa que se faz no processo de patente, que aí faz um tempo que a gente começou, no final de 2018, a olhar isso, primeira coisa é encontrar uma empresa que tenha muita experiência só em patentes. Essa é a chave de sucesso. E a gente encontrou a Dynaman Science, que é uma empresa que tem mais, salvo engano, tá? Posso falar o número, mas enfim, mais de 800 colaboradores, só tratando de patentes, tem mais de 100 anos essa empresa.
Tem sede no Rio de Janeiro e tem aqui filial em São Paulo. E lá a gente é atendido pelo Frank e pelo Vitor, né? O Frank é um dos sócios, o Vitor é um associado. E eles deram uma atenção fantástica pra gente. E então, quer dizer, é uma empresa, você imagina, uma empresa que tem mais de 800 pessoas só cuidando de IP. E essa empresa, ela tem os associados pelo mundo. Perfeito. Então, eu já te explico como funciona o processo. Mas, então, a primeira coisa, assim, se eu puder dar um conselho, vá numa empresa que só faz isso. Não adianta Boa dica. ter um escritório que... mas eu tenho um escritório meu de advogado que já cuida da contabilidade, do trabalhista, e o cara sabe escrever patente. Cara, completamente diferente. Não é isso. Patente é um jogo à parte, é um game à parte. E é a carta que, nesse nosso... Ela não é a carta que vence o jogo, mas ela é a carta que não se pode deixar de ter no jogo, né? O que vence o jogo é a velocidade, ganhar share de mercado, tudo isso. Mas, se você não tiver isso daí, você pode tomar... ter uma rasteira. Travar uma rasteira no meio do caminho. Perfeito. E aí, depois de escolher a empresa correta, a segunda fase vem o laudo de busca e patenteabilidade. Você já não chega depositando patente. Você faz um laudo de busca e patenteabilidade com o seu objetivo. Aí, essa empresa, ela que faz, ela te ajuda, direciona tudo isso. Então, a Dynama nos auxiliou. Nós fizemos um laudo de busca e patenteabilidade. Então, se pesquisa em todos os países que a gente tem quer ter, ou no PCT, que é o órgão do Tratado de Paris, salvo engano, são mais de quase 150 países que aderem ao PCT, né, que é o Tratado de Paris, que nós vamos respeitar a patente um dos outros. Então, esse órgão PCT, você consegue buscar ali todas as patentes similares ao seu objetivo de patente. Legal. Então, a gente fez isso, foram quase 5 meses de busca, de laudo de busca e patenteabilidade, mais de 1.200 patentes vasculhadas com palavra-chave, aí tem um monte de coisa. E chega o laudo para você e fala, olha, essa tese sua tem 90% de chance, ou baixa, média e alta chance de ter patente. Para quê? Para você poder investir o dinheiro Perfeito. com qualidade, né? Senão não adianta. Você, vou depositar a patente, mas você não vai conseguir receber a patente. E o nosso laudo deu super positivo. E aí sim, depois disso, vem todo o trabalho de desenvolvimento da patente. Caramba, Tá? Então é bem complexo mesmo. É bem complexo. E aí, o que é legal entender, Chau, até para o pessoal que tá aí ouvindo e tudo mais, mas é que a patente não é só o depois, você tem que ter uma estratégia de patente. E a estratégia ela tá linkada naquilo que é o teu negócio. O que você quer como negócio? Né? O que eu quero? Porque a patente, como papel só, ela não é nada, mas ela tem que lastrear um negócio, a estratégia do negócio, a visão sua de negócio. E o pior, né, todo esse ponto aí, que é de longo prazo. Porque, veja bem, a patente você deposita, você ganha um lugar na fila. Né? Perfeito. Mas ela pode ser concedida daqui 6, 7 anos. E você vai investir nela durante 6, 7 anos. Então, uma patente ela pode chegar a custos de 1 a 2 milhões ao longo da vida dela. Então, quer dizer, é um mega investimento que você tem que ter certeza que aquilo é uma mega carta que vai fazer a diferença no seu business e que está linkada na sua estratégia de médio e longo prazo para que você não esteja gastando dinheiro sem necessidade, né? Ou rasgando, jogando dinheiro fora. Ou pior, né? Achando que tem uma proteção na mão e no final, daqui 2 anos, a sua estratégia mudou completamente e você acha que está protegido e para aquele negócio você não está protegido. Né? Então, foi um exercício muito legal para nós, de aprendizado. Foram 6 patentes depositadas, tá? No PCT, que é o órgão que... Como funciona? Se você depositar no PCT, você tem 36 meses, você ganha lugar na fila e você tem 36 meses para escolher os países, depois da análise do PCT, que você vai depositar, que você vai proteger a sua propriedade intelectual. Nós fizemos no PCT e já demos entrada no NPI e no US Application, que é dos Estados Unidos, porque eram os 2 países que a gente tinha muito interesse. Né? América do Norte e América do Sul contemplam esses 2 países. Dessas 6 patentes, 4 já foram concedidas. Então, hoje nós não temos mais patentes depositadas apenas, são 4 patentes concedidas, sendo que dessas 4, 3 nos Estados Unidos, 1 no Brasil, né? E tem mais 2 patentes em depósito, em análise, e hoje cerca de mais 10 patentes em desenvolvimento da BBX. Então, a BBX, onde se for considerar desenvolvimento, depósito e concessão, nós estamos falando aí de 16 patentes. Que legal. E pelo que eu entendi, esse processo todo é basicamente para, primeiro, saber se o que você quer patentear já não existe no mundo. O laudo então, o laudo é justamente para
garantir que, legal, tua ideia, vamos ver se alguém também não tem isso já patenteado, não é? Isso aí. Porque senão você gasta, investe... Você vai gastar e não adianta. E aí alguém, depois que já tem essa patente, ele pode reivindicar. Pode na verdade, reivindicar. isso aí. Não, você nem, o examinador, né, na hora que ele pegar a sua patente, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar as patentes similares e vai comparar. Eles têm softwares específicos para isso que conseguem ler, né, as patentes. E agora com essa questão de IA generativa, então ficou muito mais fácil para o examinador. Ele bate e fala, puta, não, realmente isso aqui cruza aqui, e aí ele vai dar o veredito. Não, realmente essa patente... ela não tem... Este negócio da patente, basicamente, não existe no mundo, então no mundo. podemos concedê-la em algum momento. Exatamente, no mundo ou no território, né? Legal. Porque muitas vezes você pode ter uma patente que te protege, a sua patente protege uma região. Protege nos Estados Unidos, mas na China tem outro cara que tem a mesma patente. É difícil, mas pode ter. E na China você não pode entrar. Então ele não pode ir aqui, você não pode ir lá. Entendi. Né? Muitas vezes o que as empresas fazem? Aí as empresas fazem um acordo comum e falam, pô, vamos fazer um acordo comum. Perfeito. E a gente licencia para os dois países e divide esse, né? Dependendo da situação, do mercado. Divide o bolo. Divide o bolo, exato. Que legal. Então, assim, entre a ideia, né, o estudo, né, a pesquisa, a criação do protótipo e o depósito, né, das patentes foram quase 7 anos nesse processo todo. Sim, bastante tempo. Exatamente. É bastante tempo. E óbvio, como eu falei, né? Você veja, os primeiros 5 anos, né, foi só eu. Né? Então, assim, só eu fiquei ali, né? Trabalhando sozinho, testando, vendo se a ideia realmente vendo se funcionava. Então, assim, não sei se dá para levar muito como base, mas é isso, né? Muitas vezes também, não sei se adiantaria ter muita gente, mais gente, mas é isso, né? O que é. E assim, uma vez que você venceu boa parte dos desafios e conseguiu criar seu protótipo e testar e provar que realmente a teoria funcionava na prática, como que foi o approach vocês tiveram, por exemplo, a decisão de legal, funciona e agora precisamos buscar investimento para investir no negócio? Esse foi legal, Porque aqui nós temos 2 pontos. Primeiro é que é um negócio disruptivo, é um negócio que ninguém nunca viu aqui no Brasil. Pelo menos no mundo também. Nós que trabalhamos com softwares, né, estamos acostumados com venture capital, que o foco deles é investir em software, plataformas, e aí um dia aparece um empreendedor, então, eu tenho uma ideia aqui que consigo capturar energia do ar. Como que foi essa trajetória aí? Cara, foi assim, foi uma trajetória ao mesmo tempo de muito legal no que diz respeito ao aprendizado, né? Porque, primeiro, eu não venho do mundo de VC, né? Não vim do mundo de startup, né? Você vê hoje, né? O mercado, o ecossistema como um todo, você vê muita gente que é especializada em fazer pitch, né? A vida do cara é fazer pitch, né? Pitch. Eu não, a minha vida é de fazer, né? Eu vim de realizar coisas. Eu nunca fiquei, fazer, não, o negócio meu, vim de fábrica. Vim de fábrica, de indústria, é realizar, construir coisas, sair do zero e botar essas coisas para cima, né? Então, eu sempre fui muito pragmático e, é isso que nós vamos fazer. Isso. Então, assim, para mim foi uma jornada de aprendizado para poder, como ter esse pragmatismo, mas ao mesmo tempo conseguir vender o potencial do negócio dentro de um PowerPoint, né? Como conseguir mostrar que não é só isso, tem muito mais que pode vir. Perfeito. Então foi um aprendizado muito legal, né, nessa parte. E também foi um aprendizado no que se diz respeito a como calcular risco e retorno, obviamente, em cima de algo que nem existe, né? Qual que é a fórmula para isso? Né? E óbvio, foi descobrir que não existe. Né? Você tem que ter um feeling, tem que ter uma... Como precifica uma empresa dessa? Né? Até pro VC mesmo. É verdade, porque é uma coisa nova. Como precifica, né? E aí eu lembro de uma dos pitches, né, que eu fiz. Então, começando até a falar, né? Um dos pitches que eu fiz foi pro Patrick Aripó. Foi o primeiro cara que acreditou no projeto como fundo, né? Como instituição. Legal. E o Patrick estava na DGF, né? Junto com o Sidney, o Henrique, enfim, pessoas queridas e, sim, acreditaram. E eu lembro que o Patrick falou, cara, ou isso aí não vale nada ou vale 1 bilhão, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, né? Vamos tentar precificar. E aí ele me ajudou muito a olhar os
concorrentes. Puta, vamos ver o que estão Tentar fazendo buscar um no benchmark. mundo. Não, mas não tem nada igual no mundo. Tá, mas o que tem parecido, né? Quais são os concorrentes disso? Tá, não tem concorrente de energia sem fio, mas a bateria nuclear não pode ser um concorrente se for uma bateria infinita. Sabe? Então a gente foi tentando achar isso porque no final do dia, na minha visão, né, de matemático, daí assim, né? Uma startup é uma empresa que tem um potencial gigantesco e tem um risco gigantesco. Perfeito. Né? O potencial nunca deixa de ser gigantesco. O que vai baixando é o risco. Certo? Perfeito. E aí você tem uma outra linha que começa do zero aqui, que é o valuation. Né? Então, assim, o potencial fica aqui em cima, o valuation está aqui embaixo. Conforme o risco vem descendo, o valuation Vai subindo. Então, no final do dia, como que eu reduzo o risco desse negócio? Porque o potencial é grande. Não precisa ficar repetindo sobre o potencial de algo que vai eliminar cabos e baterias do mundo. Exato. É óbvio que todo mundo quer uma coisa. Quem que quer colocar um telefone na tomada? Puta, esquecer o telefone. Imagina você entrar na sua casa e não ter mais o seu smartphone carregado na tomada. O seu smartwatch. E aquilo que a gente estava falando antes aqui, né? Dessa integração do... Imagina você entrar no Starbucks, no McDonald's, no shopping e seu celular está carregando. Seu smartwatch está carregando, né? O seu óculos inteligente carregando, o seu anel inteligente carregando. Imagina a câmera na sua casa, sistemas de alarme sem fio nenhum. Zero, alimentado, né? Pela energia. Imagina esse microfone aqui sem fio. Né? Você está com esse microfone aqui em cima, sem fio nenhum. Então, cara, é óbvio que um negócio desse é muito grande, né? Mas, pô, e os riscos que tem nisso? Então, como reduzir os riscos? Legal. E aí, comecei a fazer os pitches, né, para as empresas. Então, o Patrick foi o primeiro que acreditou. Fiz outros pitches para outros fundos que não se interessaram. Viram, mas não entenderam. Mas o pitch era muito assim, tá? O pitch eu lembro que era bem assim. Ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Já tem um negócio aqui na mão, que por a gente já ter um laudo de busca e patenteabilidade. Né? O que era meu pitch? Cara, já tem um negócio que tira energia do ar. O cara já, pô, como assim tira energia do ar? Porra, vai ficar surpreso. Tira energia do ar. E para avisar, a gente já tem um laudo de busca e patenteabilidade que fala que é super patenteado de uma empresa gigante que patenteia coisas para Braskem, para várias indústrias químicas, ou seja, uma empresa de nome que tem mais de 100 anos está falando que isso aqui é patenteável no mundo. E para agregar, a gente depositou patente ainda, né, no NPI, no PCT. Então a gente já tem uma garantia na fila desse negócio. Perfeito. Né? Agora, eu não sei que negócio que isso aqui vai dar. Se é venda de IP, se é venda de serviço, se é vender licença por embedded. Mas a ideia funciona. Mas a ideia funciona. E aí, pô, mostrava, ia na Avenida Paulista, acendia o LED, dava uma carga no celular na Avenida Paulista, capturando a energia das antenas. Pô, o pessoal ficava encantado, mas obviamente uns... Pô, isso aí vale a pena pro meu risco, né? Tá dentro do que eu penso como... Da tese, né? Do meu fundo, do que eu posso aceitar. E tem outras empresas que não. Pô, isso aí tá fora da minha tese. E, é óbvio, é uma tese muito diluída, né? Porque é uma tese que você não tá fazendo uma disrupção no mercado, né? É porque se você pegar hoje, talvez mais de 90% das startups, pelo menos no Brasil, que é onde eu conheço mais, e acho que do Vale também, né? No Vale do Silício também, são startups que estão fazendo disrupções numa cadeia de mercado. Perfeito. Então, olha, eu tenho aqui um consumidor A, eu tenho um vendedor B. Se eu unir essas duas coisas em escala, eu facilito a vida dos dois e ganho um share disso. Isso faz disrupção no mercado. Mas ele não está desenvolvendo a tecnologia para aquilo, né? Ele já tem o smartphone, ele já tem a internet, ele Uber, já tem... um bom exemplo. É o Uber, por exemplo, né? Mega negócio, exato, fantástico. Airbnb. Então, o que acontece? Essas teses não são muito diluídas, porque essas teses, se coloca em prática, ela já vai escalando, ela é uma tese muito mais rápida. Agora, quando você vai para uma tese que, cara, sair de uma equação e transformar num business, num país que não tem essa cultura, né? Zero esse tipo de cultura, não tem mão de obra para isso, e falar que isso vai virar um business que é atrativo para o fundo, que também tem seus clientes, que tem que dar retorno para os seus clientes. Exato. Então, provar tudo isso é muito difícil. Tem que ter... É um desafio. É um desafio gigantesco. Grande desafio. Gigantesco. E investimento para nós sempre foi um grande desafio. Só para vocês comparar, até hoje a gente levantou, agora obviamente a empresa está no outro patamar, já tem clientes e tudo mais, mas a gente levantou 40 milhões de reais, né? 42 talvez, milhões de reais. Tem uma empresa que faz algo parecido, mas a gente está até vendo uma parceria, porque eles fazem uma coisa via infravermelho, focada para sistemas de iluminação pequena, LED, né? Focada. Mas, enfim,
Até eles falam, cara, assim, nosso negócio é muito diferente. Sabe o infravermelho do controle remoto? Da TV? Sei. Então, eles usam aquilo em alta potência para injetar um laser. Vamos lá, um laser para carregar uma coisa numa distância X. Tá? Mas se você passar na frente, trava e tudo mais. Completamente diferente do GT, não tem patente e tudo mais. Eles já levantaram $50 milhões. Caramba. E uma empresa Israel. americana? Israelense. Israelense. $50 milhões, né? E aí, quando a gente falou para eles o quanto a gente tinha levantado, com 4 patentes concedidas, prêmios, hoje são mais de 50 prêmios, depósito no I3E, de paper, aceito em revista internacional. Pô, vem para Israel, cara, vem para Israel que aqui... Então, assim, é uma das coisas que a gente está estudando, né? Pô, cara, será que, né, o Brasil, a gente não tem que ter lá uma estratégia, né? Pô, se aqui não é o celeiro de Deep Tech, onde é? Pô, tá Israel, tá? A gente nunca falou com fundo israelense, entendeu? Interessante. E, inclusive, isso me faz lembrar que o cenário de captação, né, de venture capital aqui no Brasil, ele é bem diferente do restante no mundo, principalmente em termos de valuation, né? Então, por exemplo, eu vivi isso, sofri um pouquinho isso na pele, mas alguns anos atrás, quando fui empreender, eu tinha criado um negócio, né, junto com o meu sócio, então nós tínhamos construído um MVP e que eu conheço de venture capital nos Estados Unidos, pô, se você tem uma ideia muito boa, você consegue levantar investimento. Aqui no Brasil, eu tinha que, além de ter o produto, eu tinha que ter um pequeno faturamento e clientes. Ou seja... Você tem esse algo mais aí. Você tem algo a mais, que é bom porque você acaba realmente correndo mais atrás e comprovando que o produto e o negócio ele é sustentável e é viável. Mas, assim, se for parar a pensar, pô, no conceito deixa muita de coisa boa para trás. Você deixa muita coisa boa para trás, porque às vezes a ideia pode ter muito empreendedor com muita boa ideia que o cara às vezes não consegue. Não, e você veja que construir. Isso... não, com certeza. Eu acho que tem os dois lados, né, na minha cabeça, né? Tem o lado bom, né, aquele lado que o Brasil nunca quebra, né? Porque ele não se arrisca muito. Então você vê o mundo fazendo assim e às vezes fazendo assim. O Brasil não faz assim, mas também não faz assim, né? Você está sempre ali. Crises econômicas, né, que você vê no mundo, desde que existe crise, você vê que o Brasil ele nunca quebra. Né? Ele fica bom, não tão bom, nem tão ruim. Nem tão bom, nem tão ruim. Dentro. Então, o Venture Capital é reflexo dessa cultura nossa, na minha visão. Não sou economista, nada, mas um pouco eu analiso as curvas ali matematicamente, você vê que é isso. E o que você está falando é isso. Quer dizer, você tem que ter você tem que ter algo a mais. Então, quer dizer, não se tem tanto risco como lá fora. Então, se deixa mais coisas para trás, porque, né, o Venture Capital não é para deixar, né? É para você poder fomentar e ver. Exato. Ao mesmo tempo, então assim... Você tem esse equilíbrio do mercado. Mas veja que no Brasil, além do próprio mercado, você tem a questão da academia. Contando uma história aqui, né? Pô, acho que o papo é legal para isso aqui. Mas você vê, antes do Cazuz aí, do Jorge e tudo mais, eu consegui... eu não era um cara de bancada. E aí eu queria ver se toda aquela teoria estava funcionando, se toda aquela teoria realmente... queria ter uma ajuda, não tinha onde pegar, né, cara? Pra quem que eu vou? Onde tem mão de obra pra isso? Eu consegui 30 minutos do tempo de um professor da cadeira de eletromagnetismo, não vou falar o nome da universidade, mas de uma das maiores universidades de engenharia do país. Renomadíssima, né? E o cara me deu esses 30 minutos dele, né? Quando eu cheguei lá, expus tudo aquilo pro cara e tudo mais, puta, cara, tomei um banho de água fria. O cara falou, pô, não, cara, isso aí você vai precisar de uma antena de 60 metros, você vai precisar de um tal, cara, nunca que você vai conseguir deixar isso do tamanho de um smartphone, de um IoT, ou seja, do small device, que era o plano, né? Trazer isso para alimentar small devices, né? Nunca que você vai conseguir, tal. E tem mais uma coisa ainda. A minha vida toda, eu fui contratado para eliminar ruído eletromagnético das coisas, né? Fazer o filtro do ruído eletromagnético. Agora você está me pedindo para capturar, isso vai contra a minha... Ou seja, o próprio acadêmico... O meu conceito acadêmico. Ou seja, então, você, além, né, de todo o mercado, né, indústria, mas você tem também toda essa questão acadêmica no Brasil, que é uma mais conservadora em tudo, né? Em tudo, né? O Brasil não é um país de risco. Né? Verdade. Não é um país de risco, de arriscar, fazer coisa nova. Só pegando um ponto... Tem um amigo meu que ele é engenheiro, numa grande empresa, e ele fala, cara, o engenheiro... Óbvio, não são todos, né? Mas ele se frustrou muito porque ele estudou engenharia e ele falou, cara, eu sou um comprador técnico. Né? Eu não sou engenheiro.
né? O meu cargo é engenheiro dentro da empresa e tudo mais, mas o que eu faço é fazer compra técnica internacional. Então o cara vai me vender um estator XPTO, cara, eu analiso para ver se aquilo lá funciona dentro do projeto. Então eu sou um comprador técnico. Eu não sou um desenvolvedor de coisas, né? Apesar de que temos aí várias empresas mega inovadoras, VEG, por exemplo, Embraer, e você tem várias empresas, mas é cultura, cara. É cultura e acho que isso vai mudar. A gente tá mudando isso com o tempo, né? E, Décio, nesse sentido, assim, se você tivesse escutado, por exemplo, esse professor, você não teria seguido com a ideia. Imagina, você cara, teria sair de lá desistido. arrasado, chateado. Ou Falei, seja, o cara, até por um momento ali, sei lá, meia hora, 40 minutos ali, eu falei, cara, o cara tá certo. Né, caramba, cara, não curioso. vai dar certo, não vai dar certo isso mas aí. você preferiu, vou seguir, vou foi só 40, tentar. foi só 30, 40 minutos. Depois já... Depois de tudo isso aí, essa longa jornada aí, só para conseguir o primeiro investidor. E não foi fácil. Quem foram os primeiros, assim, que acreditaram e óbvio, não precisa dizer o nome se quiser, mas assim, o que levaram eles a... Não, eu vou investir, porque eu acredito que aqui pode ter negócio. Cara, eu acho que foi a paixão minha pelo negócio, tá? Sinceramente. Isso eu não tô falando por mim, eles falaram, né? Então, assim... Quando eu falava do negócio, a paixão, mostrar que, foram duas coisas. Acho que a paixão minha pelo negócio ali e mostrar funcionando. Cara, um bom funcionamento, ele fala mais que qualquer pitch. Então, o pitch nosso, enquanto o pessoal ia com o PowerPoint, o nosso pitch era uma mala velha que a gente tinha lá, cheia de traquitana dentro, com fio, com antena. Chegava ali na Avenida Paulista, ali, erguia uma antena, acendia uma lâmpada. Sem pilha, sem bateria, sem nada. Falava, mas da onde? Aí virava o capacitor, diminuía, aumentava, girava o motorzinho. Mas com a energia do ar. Então, assim, o cara viu e falou, cara... E você aí, era apaixonado em explicar, aí em contar um negócio. Aí que, como eu falei, o Patrick, o Sidney, o Degas, cara. O Degas... Um cara que, ajudou muito. O André Penha, cara, que é um dos co-founders do Quinto Andar, né? André Penha... Eles acreditaram, assim, não, acreditaram, assim, tem vários outros investidores anjos, aí eu não vou falar nome, porque não pode, mas, por exemplo, o Degas, posso falar, é irmão, o André Penha, o próprio Patrick, o Sidney, o Henrique, né, da DGF e tal, são pessoas que olharam ali e falaram, aqui tem algum negócio disruptivo. Aqui tem alguma coisa. E assim, ir no risco mesmo, né? Esses caras foram empreendedores de risco mesmo. Eles olharam e falaram, cara, ou não vale nada ou vale tudo. Então, cara, eu prefiro acreditar que tem alguém aqui no Brasil que pode fazer valer tudo. E preferiram acreditar e hoje, graças a Deus... Deu certo, acabou dando certo e assim, tem muito, né, pra gente fazer ainda, né? Como empresa, mas, cara, isso... 4 patentes, faturamento, né? Empresa, ano passado foi o primeiro ano de faturamento, né? Então já estamos aí com praticamente... Deram um baita de um bom resultado, assim. Bom resultado, então... Perto do que... Sim, do zero, né? Saiu do zero. Saindo do zero, basicamente, em pouco tempo, né? E acho que não estão falando, a BBX existe o quê? Tem o quê? 7 anos? Mais ou menos 7, não, de 8 CNPJ anos. Não, cara. De CNPJ mesmo, de empresa, quando for... o primeiro fundo 3 que a anos, gente quanto? recebeu... O primeiro fundo que a gente recebeu foi em julho de 2019. Então, você pega 21, 22, 23, 24. Então, do primeiro fundo vai fazer 4 anos esse ano. Muito né? novo, hein? Aí desse fundo foram praticamente 3 anos quase 3 anos só de tecnologia, né? De patente, certificado Anatel, aí para começar a operar os nossos protocolos, tem certificação Anatel. Cara, muito teste em laboratório, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fazia muito teste lá no IPT, muito laboratório pesado mesmo. E aí, faturamento mesmo, a empresa tem 1 ano e meio. Né? 1 ano e meio que a gente definiu, olha, dessas 3 coisas que a gente pode fazer, dispositivos pessoais, dispositivos residenciais, nós vamos focar em soluções IoT. Porque é onde tem a melhor razão entre esforço-retorno. Né? Pô, small devices, IoT consome pouco, precisa de energia, precisa de conectividade. E eu acho que também é um tema, né? Um segmento que nos últimos 3 anos para cá vem se expandindo bastante, até por questão de redução de custo, de automação, tudo, né? Tudo. Manutenção, né? Por parte das empresas. Como eu falo, né? Eu li há uns 3 anos, né? Que o dado era o novo petróleo, né? Você me falou isso, né? Eu brinco com o pessoal, se o dado é o novo petróleo, o IoT é a perfuratriz do poço. Porque sem a perfuratriz você não tem petróleo.
né? verdade. Pô, esse mundo da indústria 4.0 é o mundo dos dados, da inteligência de dados. Quando eu consigo fazer toda a automação que o ser humano precisa do ser humano para fazer, eu consigo fazer pela máquina, né? Mas para ter toda essa informação, né, esse dado transformado em informação, eu preciso ter o dado, que depois vai ser refinado, ser transformado em tudo isso. Mas para ter o dado, quando eu falo de pessoas, cara, eu tenho o smartphone. Hoje o smartphone, uma televisão, um tablet, o PC é o nosso aquisitor de dados das pessoas. Concorda ou não? Agora, quando eu vou falar de uma máquina, de uma coisa, é o IoT. A coisa tem que estar conectada, a internet da coisa. Senão, você não consegue conectar. Você não consegue conectar. Então, quer dizer, para você extrair aquele dado e mandar para a nuvem, para ela receber o tratamento adequado, você precisa do IoT. Né? Então, por isso que sem o IoT é impossível ter indústria 4.0. Impossível. Uma coisa curiosa que você comentou agora, eu também vivi isso aí, passei por isso aí com os empreendedores, aliás, com investidores, é que quando você está num estágio muito inicial do negócio, você tem aquela ideia, e mesmo que você tenha um protótipo, e você está tentando convencer o investidor a colocar grana, né, na empresa, eu acho que a paixão dos fundadores em convencer, né, que aquele negócio tem um diferencial e pode ser um grande negócio, faz diferença. Cara, assim, né, esses investidores falaram para mim muitas vezes, né? Cara, a gente não está investindo na empresa, a gente não investe em empresa, a gente investe em founders, a gente investe em pessoas. Exatamente. E, cara, isso é uma coisa que hoje eu tô vivendo, né? Depois que a gente fez a rodada Série A, teve que montar um time, né? Nós éramos ali em 10, 12 pessoas, né? Na rodada Seed, montar um time para começar a operar a empresa, né? Montar uma empresa, uma operação de fato, né? E aí, cara, eu vi muito isso, cara. Não só o investidor tá acreditando em você como founder, como pessoa, mas depois você como founder, CEO, C-level, o executivo da companhia que você fundou, você tem que investir em pessoas também tem que depois. Nelas. Porque no final chega um cara ali, puta, cara, eu vou ser o seu CTO, certo? Porra, imagina o cara que vai assumir a cadeira de CTO de uma empresa, por exemplo, igual a BBX, que, porra, mega complexa no sentido técnico. Muita tecnologia. Hardware, firmware, né, embarcado. Muito conhecimento técnico. Protocolo de conectividade, software. Exato. Muito software para fazer gestão de tudo isso. Cara, a cadeira do cara é enorme. Não é só uma coisa, né? É enorme. Então imagina, você tem que empreender no cara. Você tem que chegar pro cara e falar assim, pô, tanto o cara tem que acreditar, você tem que vender o negócio para ele assim como você vendeu pro investidor, como você também tem que investir e falar assim, cara, você não vai achar esse cara pronto. Muito difícil, você não vai achar esse cara pronto. Né? Como técnico, mas você vai achar ele pronto como pessoa. Por isso que tem que acreditar na paixão dele. E aí essa seria a próxima pergunta que eu ia te fazer. Por exemplo, o primeiro desafio de tirar a ideia do papel, criar um protótipo, convencer investidores, é muito mais dos founders. Sim. Depois recebeu seu investimento e, basicamente, investimento para quê? Para você agora começar a construir, de fato, o negócio. Perfeito. O que você teve como principal desafio? Assim, iniciar uma operação, né, uma empresa de verdade, com CNPJ, construir time. Quais foram as principais dores? Porque assim, você tem o dinheiro na mão, mas sim, assim, o que eu aprendi? O dinheiro também não faz milagre. Não. Então, não. Contratar pessoas certas, criar cultura, né, ter um ótimo time técnico, é uma combinação. Então, o que para você no começo foi o maior desafio? Então, vou falar o que foi o maior desafio no começo e vou falar qual é o maior desafio agora. Tá? Porque sempre vai ter desafios. Né? Essa é a única coisa que a gente sabe. Verdade. Eles só mudam. Só muda os desafios, mas sempre você vai ter desafio. No começo, quando a gente... Essa chave, acho que o principal desafio, antes até das pessoas, tá? Foi, cara, qual é o modelo de negócio? Né? Que realmente eu tô... O que o meu cliente quer comprar? Né? Quem é meu cliente e o que ele quer comprar? É um desafio mais comercial, então. Comercial. O que é meu cliente, o que ele quer comprar? Porque imagina, né? Primeiro, só voltando um passo antes, né? A gente definiu que a gente não ia atacar dispositivos pessoais e dispositivos residenciais, porque a gente viu que a melhor razão, esforço, retorno era em soluções IoT. Ponto. Corporativas. Beleza. Só que a IoT é um mundo de 1,4 trilhões de dólares. Né? Então, a cadeia de valor do IoT vai desde o wafer do semicondutor, né? Até uma solução final lá na ponta que está entregando uma aplicação que está enviando uma notificação de algum sensor ou de algum atuador que está ligado ou desligado de uma máquina lá para o cliente final.
Dentro dessa cadeia de valor, você tem aí de forma bem básica, pelo menos 12 nichos aí no meio. Você tem os caras do wafer, você tem o cara do chip, você tem o cara do SIP, Perfeito. do SOC, do SIP. Você tem o cara que vende módulo, você tem o cara que vende device, você tem cara que faz infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, você tem o cara de software como serviço, depois tem o cara de solução como serviço, que é lá no final. Isso pensando tudo numa empresa que quer ter receita recorrente e não quer só fazer transacional, né? Perfeito. Então você tem cara no meio que vende só IP, você tem cara... Então, pô, o que a gente vai fazer para esse mundo? A gente vai vender IP, pô, o sonho de qualquer empresa de tecnologia é viver de IP. Por quê? É o melhor esforço-retorno. Cara, eu construí minha tecnologia, eu vou ter um cara que vai me pagar um FII mensal. Licencia, cara, e acabou. Só que qual que é o problema disso? Principalmente no Brasil. Toda tecnologia... Você quer licenciar alguma coisa que nunca foi testada? Não. Nunca. Exato. Primeiro, você não sabe se o cara vai pagar também. Vou licenciar, vamos pensar aqui. Puta, criamos um café que é, cara, o café que custa metade do preço e rende o dobro. Pô, legal, cara. Ó, eu criei essa fórmula pro café. Agora eu vou licenciar ela. Primeira coisa que o cara vai perguntar, cara, esse é o case de sucesso? Funciona. Né? Qual a indústria que você já aplicou isso em larga escala? Você já produziu isso em larga escala? Qual que é o nível de recall desse café? Dá muito problema em campo? Essas respostas a gente tem que validar, né? Tem que validar. Por que a gente não tinha essas respostas? Cara, porque não existia. Tinha validado, não existia. Não existia. Então, não tinha referência. Então a gente falou, pô, beleza. Então qual que é a nossa estratégia? Cara, a gente vai começar a atender o mercado diretamente, lá na ponta final, da cadeia final de valor, para a gente poder criar os cases de sucesso nas nossas verticais, né, que são 5 verticais de atuação dentro de soluções IoT, agro, indústria 4.0, cidades inteligentes, smart building e geração, transmissão e distribuição de energia. Então nós vamos criar cases de sucesso em cada uma das verticais de forma direta. Cara, muito case, muita POC, muita coisa feita sem custo para o cliente ver. E aí nós vamos montar uma rede de integradores, porque esse é o modelo... Então, até a gente chegar que esse era o modelo ideal, quer dizer, eu crio case de sucesso com as minhas lojas âncoras e eu pego esses cases de sucesso, apresento a eles integradores para escalar através de integradores. Cara, demorou, né? Foi uma dor, porque, cara... Não, vou começar por integrador, mas daí o integrador, você não sabe operar o negócio. Você tinha que testar o modelo. Você tinha que testar o modelo. Então a gente foi batendo muita cabeça em conseguir enxergar o modelo ideal, né? Puta, esse modelo, não, eu vou fazer um modelo 100% self-service para a indústria. A gente viu que não funcionava, porque chegava lá, o industrial não está acostumado com isso. A indústria está acostumada que você mande uma equipe de implantação. Perfeito. Implante. Cara, simples, SAP. SAP não tem lá? Quer mais plug and play que um software? O SAP, hoje ele tem os escritórios, não o SAP, mas como... Só para atender empresas. TOTOS, o que ele faz? Você tem um escritório de integração. Você vai lá ver o projeto do cara, faz toda a integração do ERP, cara, não tem um hardware no meio da história. Né? Só que você tem que fazer a integração, tem que fazer todo o setup, o cara e às vezes leva meses. É verdade. Tem projetos de RP que levam 6, 7 meses. Né? Ou então, anos, inclusive. Anos. E aí a gente achou que não, a gente vai lá, vai mandar pelo correio, o cara vai pegar a caixinha. Um mês já tá implementado. Tá implementado. Cara, não vai, entendeu? A gente bateu cabeça. Aí a gente achava que o nosso modelo de venda, né, de marketing era baseado em leads, mas não era, baseado em contas. Então, cara, é enterprise. Então, cara, eu vou ter que adicionar o cara, vou ter que mostrar que isso aqui tem valor, é uma venda mais lenta, logo preciso ter um fluxo de caixa maior. Então, tudo isso é um mega aprendizado, porque a estratégia, ela cascateia pro resto da empresa. Exato. Até o dia e o tempo que você vai precisar começar a fazer uma nova rodada, já que uma rodada dura aí 3, 4, 5 meses, para você saber, putz, se eu estou adotando essa estratégia, meu tempo de caixa dura tanto, então em D mais X eu preciso começar uma rodada, porque a rodada leva X dias. Então, tudo isso, cara... Tá tudo, assim... Então, você tem que planejar tudo. Planejar tudo. Então, e aí, como que você planeja montado num carro de Fórmula 1 no meio da cidade, né? Isso é uma startup, né? Um negócio que tem um potencial imenso, só que se você bobear, você bate no muro, né? Ainda mais num mercado, num segmento e o tipo de negócio que não tem muita referência. Não tem. É o caso de vocês. No caso de IoT, né? É um mercado complexo. Então, esse foi o primeiro desafio. Que legal. Né? E o desafio do hoje, o que é o desafio do hoje? Puta, acertamos o modelo, esse é o modelo e tudo mais, né? Pô, aí vem o segundo desafio, que é o PPP, né? Pessoas, processos e produtos, né? Perfeito. E aí é o que eu falo pro pessoal. Tem muito pessoal vem lá, me procura
Pô, tem uma tecnologia fantástica, tô super empolgado. Puta, tem que ser assim, porque senão não vai sair do lugar. O cara tem que ter paixão, puta, e passar por cima mesmo. Só que tem um ponto, eu sempre falo, pessoal, entre uma boa tecnologia e uma boa empresa, existe um abismo, que se chama PPP. Pessoa, processo, produto. Perfeito. Né? Porque uma tecnologia não é um produto. Não. Né? O pessoal, o mundo tem... Ah, mas você já tem um negócio que tira energia do ar? Pô, então já dá para vender. Não. O produto é aquele negócio que resolve um problema. Que vende, que você consegue precificar. Então, é importante que depois que a gente acertou todo esse modelo, né, e tudo mais... E esse modelo de passagem, o P do produto, ele acabou vindo junto. Então, o P do produto ele é muito bem resolvido hoje, mas aí vem pessoas e processos. Para você botar a máquina para rodar. Máquina mesmo, SLA de atendimento. Pô, quanto tempo eu tenho que dar o retorno para um cliente? Exato. Quanto tempo eu tenho para responder um e-mail? Como que eu analiso dados? Como que são meus permissionamentos nas plataformas de software? Tem cara, o hardwarezinho, tem cara que vai com o logo, não vai com o logo. Montar toda essa arquitetura, essa máquina... operacional, que praticamente é quem vende e quem entrega, né? Que são duas áreas, comercial e operacional. Montar essa máquina de escalar o negócio, hoje é o maior desafio que a gente está aí nos finalmente dele, mas foi o nosso último ano, foi esse o desafio. Foi o desafio de montar a máquina. Curioso porque esse desafio eu vejo em boa parte das startups que elas, no começo, é encontrar... Primeiro, validar o produto. Depois, validar o modelo comercial. Ou seja, deixa eu agora saber qual o melhor modelo de se vender, escalar essa venda. E aí, quando começa a vender, vem o terceiro desafio, que é legal. Nós estamos agora com muita demanda. E aí, os processos, muitas vezes, dentro da empresa, ela é frágil. Porque ela não foi preparada para... É o sucesso catastrófico. Exatamente. Ela crescer na mesma velocidade das vendas. Sim. E eu acho que isso... também assim é o que gera muita frustração e impacto até nas vendas, porque em algum momento você tem muito problema de processo, de atendimento, porque não estão conversando, cliente fica chateado, você perde contratos e em alguns casos tem que parar de vender, porque senão você não consegue nem atender, o cara vai entrar e sair. Então eu mesmo também já passei por isso e incrível que assim eu falo muito hoje com empreendedores que depois que ele tem um bom produto, ele conseguiu validar a escala comercial das vendas, ele precisa olhar, né, muito para os 3 P's que você comentou. Com certeza, cara. E o P ainda bem que o P mais importante, que são as pessoas, hoje as startups já vêm numa cultura de dar muito valor para esse P. Então, assim, todo mundo sabe o valor que se tem hoje, cuidar muito bem do P de pessoas, né? Mas a maioria das startups que eu conheço, elas não deram valor adequado ao P de processo. Eu acho que o processo é onde a maioria perde. Elas perdem porque assim, tem mais deficiências. Criou-se essa cultura de que, pô, startup é assim mesmo, você tem as boas pessoas e está tudo resolvido. Não funciona assim. Não é bem assim, bem né? difícil. Porque... E eu entendo por que não é assim na startup, porque... Muitas vezes, como que você vai criar um processo para um modelo que ainda não existe? Perfeito, né? Então, o processo ele tem que vir por último mesmo. Agora, o grande lance para ganhar o jogo é como que eu consigo ter velocidade. A mesma velocidade que eu empreguei em pessoas e produto, como que agora, sabendo o meu modelo, né, de vendas, tendo as pessoas certas, o produto azeitado, como que agora eu crio um processo que realmente é escalável? Porque é isso também, né? Não é só um processo, é um processo escalável. Escalável, exatamente. Né? Então, integrado com várias áreas, inclusive. Com várias áreas. Então, o processo não é só de uma... exato, porque no final, se você errar no processo, inclusive no início, daqui 6 meses você vai bater nele de novo. Você vai bater no muro de novo. Então, assim, por exemplo, dicas que eu sempre faço, e não é dica porque a gente é melhor, não é isso, é que a gente errou nisso, né? Então, cara, muitas coisas assim, pô, eu vou criar um processo, por exemplo, sei lá, um processo de venda, um CRM. Cara, já vai para um CRM que ele é escalável, né? Não começa, porque senão você só vai adiar a dor. Se você for levar mais um mês de planilha e aguentar mais um mês na planilha para realmente implantar um CRM que vale a pena para o seu negócio, né? Dependendo se você é enterprise, é B2B, B2C, enfim, tal. Mas implanta o CRM que vai ser o CRM que vai pelo menos perdurar ali durante 2 anos, 3 anos. Porque senão daqui 6 meses você vai estar batendo o muro de novo.
né? Quer dizer, você criou um processo que não é escalável. Perfeito. Né? E aí, de novo, Exato. a empresa ela é exponencial, daqui a pouco você pausa, já bate de novo. pra E aí o retrabalhar. tombo pode ser pior, né? Porque aí, agora você está sofrendo com 10 clientes. Lá você não vai sofrer com 10 para mudar o processo, você vai sofrer com 200, com 300. Né? E aí é muito mais difícil mudar o processo com 300 empresas plugadas na sua empresa ali, que depende de você. Cara, isso aí tem várias histórias, vários, enfim, amigos aí que passaram por essa situação. Não, eu mesmo também como empreendedor passei por isso, então... Não, nós lá. E, Destro, e hoje a BBX? Assim, eu acho muito legal porque vocês, quando você fala de reciclagem, captura de energia do ar, nós estamos falando também de ESG, Com certeza. sustentabilidade. Sim. Como que você vê o papel assim da IBBX dentro desse tema? A IBBX já nasceu ESG. Né? Ela nasceu, não tem como, né? É uma empresa que o combustível que os seus dispositivos usam para trabalhar é um combustível reciclado. Né? Você veja, aonde muitas empresas de eletrônicos falam, puta, eu prefiro estar longe de onde tem interferência eletromagnética, ruído eletromagnético, a gente quer estar perto para capturar energia. Então veja, o que habilita toda a nossa aplicação é a energia sem fio e a conectividade sem fio. Né? Então, a gente recicla uma energia que já está perdida ali naquele ambiente para fazer os dispositivos funcionarem e capturarem dados, aquisitarem dados que vão gerar com redução de custo e aumento de produtividade, aumento de segurança ocupacional para equipamentos, para rebanhos, para talhões de terras agrícolas. Ou seja, a BBX hoje praticamente ela digitaliza tudo. A gente tem hoje desde gado monitorado com dispositivos na coleira, até turbinas industriais, lâmpadas de postes, veículos fora de estrada. Então, é uma empresa de IoT agnóstica. Né? A gente monitora, aquisita dados de tudo isso. Então, praticamente, esse dado de onde vem? Vem da reciclagem dessa energia que alimenta esses dispositivos. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, olha que interessante, né? Eu li um relatório da McKinsey há mais ou menos um ano, fala que em 2030 nós vamos ter cerca de 125 bilhões de dispositivos conectados. 125 bilhões de dispositivos conectados sem fio, tá? Wireless, né? Ou seja, conectividade. Esses 125 bilhões, obviamente, eles não vão poder estar conectados na tomada. Né? Senão não vai nem conseguir ser IoT, vai estar na bateria. Acho que o mundo não consegue nem atender tudo isso nem aí. Consegue atender tudo. E aí qual que é o ponto? Se vai estar na bateria, e um IoT hoje, em média, ele consome cerca de 2 pilhas AA. Essa pilhinha de controle remoto, o seu controle remoto de casa, né? Qualquer coisa ali conectada dura cerca de 1 ano. Ele gasta 2 pilhas AA por ano, em média, tá? Então, se a gente vai ter 125 bilhões de dispositivos, quer dizer que nós vamos jogar 250 bilhões de baterias no meio ambiente todos os anos. Né? Então, o que a gente vai fazer sem uma tecnologia que consiga dar mais vida útil para essas baterias? Perfeito. Ou até eliminar essas baterias? Perfeito. Né? Então, a IBBX ela tem essa proposta. Né? O propósito da IBBX Muito legal. livrar a humanidade de cabos e baterias. Esse é o nosso propósito. Né? Que legal. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com que essas 250 bilhões de baterias não sejam jogadas no meio ambiente todos os anos daqui... Tá aí, né? Tá na porta, daqui 6 anos. Né? E isso vai acontecendo. Isso dos 125 bilhões de dispositivos, 250 bilhões de baterias em 2030. Mas hoje a gente já tem milhões e milhões de baterias jogadas no meio ambiente todos os anos. Estão bem inseridos basicamente na sustentabilidade, então, né? Não, total. Redução de poluentes futuros. Inclusive, a gente entrega um painel ESG, que agora nós estamos até criando uns tokens para eles, né? A gente entrega para o cliente quando ele compra a infraestrutura IoT da IBBX. Então, cada ponto que ele vai colocando e está monitorando ali, a gente vai fazendo o cálculo de quantas pilhas ele não descartou. Está economizando. Quanto ele está economizando de pilha, inclusive até pelo IoT, não só pela reciclagem de energia, mas pelo próprio monitoramento. Por exemplo, o cara está monitorando uma turbina, né, do motor elétrico. Né? Fazer com que ele tenha um monitoramento preditivo em cima daquilo, ele reduz o custo de energia elétrica, logo com isso ele deixa também de poluir por fontes XYZ de energia elétrica. Então toda essa contabilidade ESG a gente já faz para o cliente quando ele compra a plataforma. Muito bom. E Destro, e falando um pouquinho mais assim sobre o Fernando Destro, o seu propósito em relação ao empreendedorismo, ao mundo... Porque
Porque no final, assim, a BBX, ele é basicamente um filho que nasceu de uma ideia e no final ele vai impactar de forma positiva o mundo, né? Então, acabamos de falar isso aí, que ecologicamente vocês estão ajudando nesse tema. Mas, no fundo, o Destro também tem esse propósito? Ou Sim. quais outros propósitos do Destro junto com a BBX? Putz, cara, tem bastante propósitos, mas assim, com foco, né, no que eu vejo hoje, né, que eu gostaria de poder contribuir. Obviamente, uma das coisas é isso que você acabou de falar, que é o propósito da companhia, né, de realmente poder livrar a humanidade de cabos e baterias, obviamente dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que faz sentido, né. E a segunda coisa, cara, assim, que eu vejo que poder contribuir para o nosso país em realmente focar em tecnologias de base, né? Ou seja, não só ser um país de commodity, que é bom para a gente, não tenha dúvida e tal, mas, cara, como que a gente faz para poder exportar tecnologia, né? Como que por exemplo, a BBX hoje tem operação, um contrato nos Estados Unidos, outro no México e outro na Holanda. Cara, os caras estão pegando uma tecnologia IoT, ou seja, que é uma coisa nova no mundo todo. E por que eles não estão comprando lá? Eles estão comprando da gente, né? Perfeito. Porque a gente está conseguindo ser competitivo. A gente tem um custo menor do que eles. E tem tecnologia, né? E tem tecnologia. Isso, a gente está conseguindo ser competitivo. Aí vem a segunda pergunta. Por que nós estamos sendo competitivos? Porque nós desenvolvemos aqui. Porque a gente não está pagando a licença de um semicondutor que vem lá de Taiwan, então tem que pagar a licença, tem que fazer isso. Não, a gente conseguiu produzir aqui esse negócio, projetar aqui, fazer tudo aqui. Cérebros brasileiros, quer dizer, com o nosso custo, e conseguimos exportar o serviço final, que é o fim da cadeia de valor para lá. Então, quer dizer, todo o resto ficou aqui. Porque, Chau, quando a gente faz isso, cara... a gente cria tecnologia de base local, não perfeito. É só a tecnologia de base que é disruptada, não é só aquela... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a BBX. A gente está numa cidadezinha muito pequenininha, né, que é Capivari, né, uma cidade que nos acolheu super bem, né, eu sou ali da região, mas assim, uma cidade que apoia super a empresa. Inclusive, cidade mais segura do estado de São Paulo, o ano passado, ou entre as 10 mais seguras. É bem legal esse prêmio que eles ganharam lá. E aí, qual que é o ponto? A gente começou ali e a gente começou a precisar de coisas que não existem. Por exemplo, uma gaiola de Faraday, que para quem não entende, uma sala, né, fechada, que inibe a entrada ou saída, atenua a entrada ou saída de ondas eletromagnéticas para fazer teste. Então tinha um cara ali que ele tinha uma empresa de móveis de casa e tal. Eu cheguei um dia e falei, pô, você não quer fazer essa gaiola? Não, mas eu não sei fazer. Não, a gente projeta juntos e faz isso. Ele fez essa gaiola pra gente, né? Porque se a gente fosse importar esse projeto, custaria em torno de $30 mil para fazer esse projeto, né? A gente conseguiu fazer com R$20 mil. Caramba. Lá com ele. Bela diferença. Demos o projeto ali para ele, porque BBX não vai vender gaiola de Faraday. E o pessoal que ia visitar ali... Desculpa. O pessoal que ia visitar ali de outros centros de pesquisa e tudo mais... Pô, onde vocês fizeram? Vocês compraram aonde? Tal? Não, eu fiz com a empresa de imóveis ali e tal. Pô, ele vendeu 3. Caramba, então, quer dizer, legal. O preço vamos dizer, o trabalho que ele tinha do quilo da madeira que ele beneficiava ali... que era X, agora ele multiplicou por 10, é a mesma madeira, é a mesma pessoa, a mesma quantidade de gente, só que ele multiplicou esse valor por 10. Por quê? Porque ele conseguiu empregar tecnologia, ele conseguiu empregar conhecimento naquele trabalho dele. Essa é uma das coisas. Segundo, é o cara que faz... A gente tem os nossos gateways, né, que são os gateways que ficam nas fábricas para aquisitar dados e tal. A gente tinha uma empresa ali que fabricava serralheria, fabricava portões ali, tal. E a gente chegou pro cara e falou, cara, você não quer montar o suporte desse gateway? Que tem que ser tipo esse suporte aqui do microfone, articulado, tal. Cara, pô, mas eu não sei fazer. Pô, vamos projetar junto aqui. Tá, então o cara foi ali, começou a fazer, fez pra gente... Ele conseguiu, colocou modelinho, já vieram várias empresas. Pô, também quero esse suporte. Isso aí, restaurantes ali da cidade, começam a vir outro tipo de público, né, que fomenta ali a cidade. Já se montou agora, por causa ele montou um hub, tipo um cowork, né, uma cidade de 60 mil habitantes, para fomentar startups ali, né, empresas que estão fazendo alguma coisa. Então, criar essa cultura de base, ela faz com que você traga um monte de gente junto e vai mudando toda a economia local, né?
Então, eu acho que o outro propósito, né, respondendo essa pergunta O meu, impacto, é realmente poder impactar a sociedade, entendendo que o país só vai virar um país de primeiro mundo o dia que ele investir em coisas de valor agregado. Concordo. E o que a gente tem hoje para isso é tecnologia. Né? E acho que para isso você tem que investir muito em educação. Muito, Eu falo muito, que os total. países que investem muito em educação, você vai pegar a própria China, esses países foram os países que deram um grande salto aí na economia e até na sociedade, né? Com certeza. E aí esse é outro exemplo, né? Hoje a gente tem o nossa área de suporte. Dentro da área de suporte a gente tem o NOC, né? O Network Operation Center, que é o que fica olhando a rede. Então, assim, tem muita ferramenta de BI, muita coisa de código e tal. Pô, a gente não tinha essa mão de obra na região. Legal. Né? Então nós fizemos o quê? Fomos até o Senai, que é um celeiro de técnicos. O pessoal que programava torno, CNC, mecânico, tal. Pô, pessoal, vocês querem ser analista de dados? Cientista de dados? Mas o que é isso? Não, a gente vai ensinar. Aí, pô, pegamos a molecada foi pra lá, começamos a ensinar. Faz um ano que a gente tá nesse trabalho. Hoje a gente tem 10 caras ali, meninos que iam ter trabalhos iguais, né, que já existem no mercado, que hoje já estão indo fazer, que estavam ali, quando eles entraram no MBX ali com 18 anos, já mudaram até a faculdade para a área de ciência da computação, fazendo bacana. Um monte de curso de ciência de dados. Então você vê, até o mindset, né, das pessoas, você começa a mudar. Aí o Senai foi nos visitar lá, e perguntou, cara, o que a gente poderia ajudar, né? Falei, cara, criando um curso de ciência de dados e um curso de IoT. Mas como a gente faz isso? Pô, vamos fazer junto. A gente cria aqui uma apostila de IoT. Legal. Tal, pô, legal. Então, assim, você vai mudando, né? Você vai ajudando a construir também. Vai ajudando a construir. E muito bom, Destro. Assim, como eu te comentei, eu decidi te convidar, né, para esse podcast. É o primeiro, inclusive, nosso, que eu estou gravando aqui. Não sei se vai dar certo, não, mas Não. O legal de tudo isso aí é que seja uma conversa bem descontraída, como foi, e poder contar essas histórias, né, para o público. E eu queria te perguntar, assim, dentro de toda essa jornada que você vem fazendo aí nos últimos anos, quais são os aprendizados e o que você diria para quem quer empreender ou quem está empreendendo? Porque o desafio todo mundo tem. Você passou e o seu acho que foram os mais complexos, né? Por criar algo que não existia. Então, quais seria a mensagem que você passaria assim para esses empreendedores? Cara, primeira mensagem, resiliência. Cara, eu acho que a única certeza que alguém tem quando vai empreender é que muitas coisas vão dar errado. Né? Não acredite que tudo que parecer fácil, desconfie, porque não é fácil. Não existe nada fácil. Não né? existe o fácil. No mundo de empreender, principalmente num país que não tem a cultura. Agora, pô, graças a Deus, estamos aí conseguindo criar uma cultura de empreendedorismo graças ao ecossistema de Venture Capital, né, que tá ficando cada vez mais forte na região, né, não só no Brasil, mas na América Latina, né, e o Brasil puxa, né, esse movimento. Mas, cara, alguma coisa vai dar errado, né? Ou muitas coisas vão dar errado, né? Então tem que ter resiliência. Se a primeira batida no muro que der, o primeiro muro que aparecer, você não tiver vontade e coragem para pular do outro lado, cara, literalmente você não vai conseguir empreender. Não vai conseguir empreender. Tá? Então a resiliência é muito importante, porque todo dia vai ser uma luta, você vai ter problemas todos os dias, vai ter o cliente reclamando, a solução não funcionou, o modelo não está correto, você vai ter que fazer captação de recursos, você vai tomar um monte de não. Então, assim cara, mesmo. Você vai chegar em casa cansado, cara, pô, vai estar sua família, você vai ter que ficar se dividindo ali entre família, pô, não estou dando atenção para a família, mas porque eu tenho que dar atenção para o negócio. Então, essa é uma coisa que pô, sofro muito. Você tem que dividir ali, saber dividir esses dois tempos, né? Esses dois mundos, né? De atenção. Cara, não é fácil. Você tem que ser resiliente. Tem que, cara, acreditar que vai dar certo e, obviamente, né? Saber também qual que é a hora de... Puta, agora não. Agora é a hora de eu voltar 2 passos para trás para poder andar 3 para frente. Então, vai 2 para trás, 3 para frente. 1 para trás, 2 para frente. Mas ser resiliente, cara. Porque senão... se não tiver resiliência, não empreende. Muito bom, Destro, concordo com você, até porque eu passei pela mesma jornada e sofrimento eu mesmo, mas no final que me levou até o sucesso, no final acabou sendo a resiliência. E é isso mesmo, essas são os principais desafios que a gente passa, né? Pessoal,
Obrigado aí por assistirem ao podcast. Espero que tenha curtido e gostado da história, né, do Fernando Destro, da BBX, como ele construiu o negócio. E, Destro, se quiser compartilhar sua rede social, seus contatos no LinkedIn, Instagram, fica à vontade. Legal, bacana. Pessoal, obrigado também por ter assistido. Bom, acessem o site da BBX, mas as redes sociais, né? Tem BBX .tech, tá? BBX.tech no LinkedIn, Instagram. E o meu LinkedIn é Fernando Destro, né? Luiz Fernando Destro, tá? No LinkedIn. Nos sigam lá, tá? Mandem dúvidas, compartilhem, fiquem à vontade para fazer questionamentos. O que a gente faz é bem diferente, eu sei que gera curiosidade. Pode ficar à vontade para mandar as dúvidas lá, o pessoal sempre responde. E é isso, pessoal. Vamos em frente, vamos tentar transformar esse país aqui com empreendedorismo, com tecnologia. É assim que a gente consegue mudar uma nação. Muito bom, Destro. Super obrigado aí pelo bate-papo, né? Que você teve aqui, por ter aceitado o convite também. Imagina, cara, foi um você é um prazer, cara fantástico que eu admiro. Prazerzão. Eu que te admiro, Tchau. Obrigado você. Obrigado. Sua trajetória é fantástica, você sabe disso. E a primeira vez que a gente se encontrou já deu match ali, porque Verdade, as né? trajetórias são muito complementares. Muito bom. Obrigado a todos vocês e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.